Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de terminologia e já falamos anteriormente sobre suspensão ativa, falamos sobre máquina de papel e agora a gente vai falar num equipamento um pouco mais complexo, vamos falar um pouco mais sobre ele, porque é a base para a instrumentação dela, dos controles obtidos dentro de uma caldeira. Você tatua em qualquer outro equipamento de uma forma bastante similar. Mas o importante para nós é citá-los para que a gente possa dar continuidade à terminologia. Bem, a caldeira, o que é uma caldeira? É um equipamento para gerar vapor. Ele gera vapor para obter trabalhos térmicos que vão resultar em trabalhos elétricos, em trabalhos mecânicos. A geração de vapor principal se constitui em dois tipos: o vapor saturado e o vapor superaquecido. Nós vamos comentar sobre isso um pouco mais à frente. O nosso intuito é falar dos principais controles de uma caldeira. Todavia, precisamos comentar alguma coisa do processo de obtenção de vapor. Bom, isso sem levar em conta quaisquer comentários sobre como deve ser elaborada essa relação numa caldeira. Como eu disse, nós não vamos falar aqui exatamente sobre a caldeira, estou falando sobre os controles principais de uma caldeira. Então, esses assuntos, esses comentários do entorno da caldeira, a gente poderia falar sobre isolação, adequação de materiais, seguridade do local, por exemplo, você não precisa estar junto de equipamentos que também podem parar uma indústria. Então você fazer tudo no mesmo local, um tanque de CO2, uma caldeira, uma subestação de força, instalações de criogenia, se tiver tudo isso junto, você está tendo um problema muito sério se houver uma explosão da caldeira, por exemplo. Você vai parar todas as outras instalações ou danificá-las, né? Parar com certeza, mas o problema é danificar as outras. Bom, ou seja, não é para estar tudo no mesmo espaço ou vizinhos, mas com pouca separação, com pouca isolação entre um e outro. Outro assunto que poderíamos abordar, mas não é o nosso caso no momento, é a qualificação dos profissionais, né? Sobre a estação de combustível, né? Se é combustível gasoso, se é um combustível líquido, né? Tem o BPF, o querosene, lenha, gás e outros. Mas, enfim, a caldeira, ela vai lembrar muito uma máquina de café, uma chaleira para esquentar água, uma panela de pressão, que a gente faz cozimento de alimentos. Mas todos eles você vai ter uma quantidade de água, e essa quantidade de água você vai aquecê-la até passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, quando está em água e está em aquecimento, você está tendo o calor sensível, está aquecendo, até ele chegar ao ponto de ebulição, que é, no caso da água, 100 graus, onde ele começa a se vaporizar, se tornar gás, ok? Então isso na panela de pressão, vocês veem quando vocês estão fazendo um cozimento de alimento na panela, a hora que ela começa a liberar o vapor,
na válvula de segurança, que ela já está sob uma pressão muito alta, abre aquela válvula, sobe, né, aquela válvula de segurança que tem na panela de pressão, ela fica liberando o vapor que está lá dentro, justamente para que não haja um problema da sobrepressão, né? Superpressão no caso. Na cafeteira aqui vocês estão vendo a mesma coisa, começa a aquecer, isso começa a vaporizar, subir, passa aqui por onde está o pó de café e depois vai condensar, já produzindo o condensado dele, é o café que a gente vai tomar. Mas, somente para a gente um comentário, para que a gente tenha a ideia de uma caldeira. Aqui vocês têm uma figura, né? Então a gente, como tinha comentado anteriormente, outras observações são importantes, né? A caldeira tem o princípio de um circuito fechado, ou seja, o vapor que é utilizado no processo, sobre demanda do processo, ele retorna para você, mas na forma de condensado, com o qual deve ser desairado, né? Que é eliminar as impurezas e o oxigênio que pode causar oxidação nas paredes internas da caldeira, né? E para aproveitar a sua temperatura e economizar na queima de combustível. É lógico, se você retorna com uma água que já está tratada e vem aquecida, sua queima vai ser muito menor, porque a sua temperatura de água já está bem mais alta, o calor sensível dela já está chegando próximo ao ponto de ebulição. Ok. A pressão de bomba de água também deve ser maior que a pressão da caldeira. É lógico, se você injeta água dentro da bomba, dentro da caldeira, essa bomba tem que ter uma pressão maior que a da caldeira, senão você não vai conseguir introduzir a água lá dentro. A água utilizada também, ela deve ser desmineralizada, ou seja, sem sais minerais, e a pH dela é controlado. A equalização da entrada de combustível de queima e ar são proporcionais, né, serão proporcionalizadas, na verdade, através de instrumentos. Aí já começamos a ver os instrumentos que a gente está começando a ter nessa caldeira, além daquela válvula de segurança que foi comentada no exemplo da panela de pressão. A caldeira também tem, vejam aqui nessa região. O sistema de válvula de segurança da caldeira e no tubulão, acabamos de comentar, você tem que ter as válvulas de segurança, tanto nela como no tubulão, em função das pressões exercidas pela produção do vapor, né? O controle de vazão, né, na saída da caldeira para consumo da instalação. Logicamente, a caldeira ela tem dois elementos básicos, né? Você tem a vazão que você precisa no seu processo, né? E a pressão que é para você poder utilizar, fazer o controle via pressão do aquecimento que você vai ter no seu processo. Por isso, a utilização do vapor saturado. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Outra coisa é os controles controle de nível, controle de pressão, controle de temperatura na produção de vapor, né? Que é um vaso de pressão. Então, à medida que o seu nível abaixa, você está gerando mais vapor, está gerando mais pressão. Então está totalmente correlacionado a saída desse vapor, a entrada de água, que é o nível, a pressão no interior da caldeira, que você está gerando a pressão final para a sua produção, e eles têm que trabalhar de uma forma controlada. Isso não se trabalha, põe a pressão que quer, o vazão que quer e controla o seu nível. São todos equalizados para obter uma determinada classificação
daquela caldeira. Outra coisa é o controle, aliás, que vai ser idem, né? Nos casos que aproveitam, né? Desde a geração do vapor superaquecido, nos gases, né? Exatamente. Quando a gente está fazendo vapor saturado, é essa transformação do calor sensível para o calor latente. Quando isso está ocorrendo, você já está gerando vapor, mas esse vapor chama-se saturado porque ele tem muitas partículas de água suspensas dentro desses gases do vapor. E à medida que você vai aquecendo mais esse calor sensível para o calor latente, mais arraste dessas partículas você vai ter dentro desse vapor. Então o que acontece? Quando você precisa de um vapor superaquecido, que vai ter uma outra aplicação para geração motora ou elétrica de algum outro equipamento, uma turbina, por exemplo, um turbogerador, você vai ter que aquecer esse vapor saturado que tem partículas de água na mistura do vapor, que a gente chama de título, né? Quanto menor o título, mais líquido nessa suspensão eu tenho. Quanto maior o título, mais seco ele vai se tornando, menos partículas de água. Então, como o vapor superaquecido é aquele que o controle de temperatura você não tem, ele é super alto. A pressão é mantida, mas você perde todo esse líquido em suspensão. Mas como que a gente obtém isso? É uma forma bastante comum utilizada nos processos de geração de vapor para se obter o superaquecido. Na saída do vapor saturado, saindo da caldeira, ele passar pelos gases da combustão que estão indo para a chaminé. Então ele já está com uma temperatura e um título determinado, onde ele está saturado ainda, aí ele passa num circuito por dentro da saída dos gases da queima, da caldeira, antes que vão para a chaminé. Ele aquece novamente esse vapor saturado e à medida que ele aquece, ele vai diminuir ou praticamente eliminar, depende da temperatura desses gases de combustão, eliminar as bolhas em suspensão no vapor. Ele vai praticamente seco para a produção. Ok. E uma outra coisa muito interessante, que toda instalação tem que ter, é o retorno de condensado, que é feito através de purgas e bombeamento, né? Também pode ter atomizador nas linhas. Mas esse não é o nosso assunto, é simplesmente para ilustrar como que a gente obtém esses vapores, para que servem e o entorno disso. Aproveitando, a gente vai fazer um comentário que nós achamos muito interessante, que é da Sarco. Pegamos duas partes de um filme desse fabricante de equipamentos para vapor e achamos bastante interessante. Então, segue aqui. Ouça. Há quase 200 anos atrás, o cientista grego Hero de Alexandria descobria o tremendo potencial do vapor. No entanto, há menos de 200 anos atrás, é que esta tecnologia alcançou avanço suficiente para permitir que caldeiras industriais de vapor fossem utilizadas normalmente.
Desde aquele tempo, as caldeiras têm sido constantemente melhoradas e atualmente são utilizadas na maioria das indústrias para fornecer eficientemente energia para sistemas de aquecimento e cogeração. Como a caldeira opera sob pressão, normalmente não é possível ver o que está ocorrendo em seu interior. Os termos arraste e umidade do vapor são termos largamente usados nas indústrias, ainda que poucas pessoas tenham visto estes fenômenos. São largamente usados, tanto é que vocês vão verificar que nas instalações de gases, de uma forma geral, porque o ar comprimido também é um gás e tem arraste, mas no caso do vapor, todas as saídas, tem o tronco principal, e todas as saídas para pontos de consumo sempre são por cima. Elas nunca saem por baixo do tronco principal ou do lado, elas saem para cima, depois girando para o lado de onde vai ter o equipamento que vai fazer o consumo desse vapor. E o comportamento real da água no interior da caldeira era, até poucos anos atrás, motivo de conjecturas. Como nós só podemos verificar o nível de água através do visor de nível, e este é geralmente constante, muitas pessoas assumem que o nível de água dentro da caldeira se mantém constante. O que não é uma verdade. A segunda filmagem da Sarco. Olha lá. Vapor. É preciso muita energia para transformar água em vapor. Mas esta energia não é perdida. Ela é conservada e liberada quando o vapor volta a se transformar em água. Na prática, a energia é liberada como calor e é transferida sempre que o vapor entra em contato com uma superfície mais fria. Colocado de maneira simples, o vapor é um condutor bastante eficiente da energia térmica. É versátil, seguro e totalmente estéril. Um meio de energia verdadeiramente moderno, com desempenho suficiente para atender os rígidos requisitos de inúmeras indústrias ao redor. Verdadeiramente moderno, mas que existe desde a época de Cristo, ou seja, há mais de 2000 anos. A questão de 100, 150 anos é que se começou a atuar com as máquinas de vapor, né? Mais utilizadas até hoje. Os princípios são os mesmos, apenas controle que mudaram. O vapor produzido eficientemente requer controle preciso, utilizando equipamentos confiáveis fabricados por especialistas como a Spirax Sarco, cujo departamento de pesquisa e desenvolvimento sempre busca romper as fronteiras do controle eficiente do vapor. E isso fica bem evidente na caldeira, o ponto central de todos os sistemas de vapor. Vejam os controles. Até pouco tempo, a necessidade de sistemas de controle de caldeiras sofisticados não era muito considerada. De forma errônea, normalmente se aceitava que, como a água no visor de nível estava calma e imóvel, o mesmo ocorria com o movimento da água no interior da caldeira. Mas a Spirax Sarco sabia que não era assim. Esse é o visor externo, então você não vê tanto movimento. Na verdade, o aquecimento, a ebulição causada lá dentro da caldeira, mas lá fora, pelo visor, você não consegue observar. Caldeira a vapor, informações internas. A Spirax Sarco fez alguns filmes impressionantes que esclarecem um pouco o mundo misterioso do interior de uma caldeira. Um visor especial colocado na parte traseira de uma caldeira industrial típica permite que as condições internas sejam filmadas, enquanto a caldeira passa por uma série de testes controlados.
resultado é um extraordinário catálogo visual de eventos antes vistos apenas por poucos privilegiados, até hoje. Mas para aproveitarmos isso ao máximo, é preciso antes voltarmos para o básico. Controle básico de caldeira. O princípio básico por trás da operação de caldeiras é relativamente simples. A água é aquecida pela queima de um combustível, produzindo vapor. Enquanto a água evapora, o nível da água naturalmente abaixa. Assim, é necessário bombear água para o interior da caldeira, de forma a manter o nível elevado. O nível de água pode ser extremamente sensível a circunstâncias alteradas, como o aumento da demanda de vapor. O principal objetivo dos sistemas de controle de caldeiras é garantir que o nível de água permaneça entre os limites mínimo e máximo. Muito importante isso. Se o nível ficar muito baixo, as superfícies de aquecimento podem ficar expostas e a caldeira sofreria um superaquecimento. Se estiver muito alto, a água poderia entrar no ponto de saída do vapor e ser arrastada, o que resultaria em vapor de baixa qualidade. O projeto compacto das caldeiras modernas significa que o intervalo entre estes limites é bem pequeno e o controle exato é cada vez mais importante para uma operação segura e eficiente. Ok. E voltando ao nosso bate-papo, existem vários vídeos a respeito de caldeiras. Tem mas muitas empresas, muitos profissionais, muitas faculdades, né, que tem cada uma delas a sua apresentação. São excelentes, são ótimas. Nós aqui estamos gerando a nossa. Mas o principal, né, os principais objetivos, no fim, é apresentar geração de vapor para consumo e geração de energia elétrica. Nós falamos de consumo, normalmente é o vapor saturado, e geração de energia elétrica, o superaquecido, que vai movimentar turbinas. O sistema de fluido compõe a operação de uma caldeira. É verdade. Quais são os sistemas, né? Água e vapor. Vocês acabaram de ver o vídeo da Espira-Saco. Os gases de combustão, que é aquele que nós comentamos, que também podem ser aproveitados para fazer o vapor superaquecido. O ar de combustão, aquela equalização entre o combustível e o ar. O óleo combustível, no caso aqui a gente está falando de óleo combustível, mas poderia ser querosene, poderia ser um gás, poderia ser lenha. Tem vários combustíveis utilizados em vários tipos de caldeiras, né? Mas também muito importante na caldeira o desaerador. Tá? O que é um desaerador? Tem muita gente que questiona isso, né? É um equipamento que utiliza para remover gases não condensáveis, como oxigênio, nós comentamos bem no início dessa apresentação, dióxido de carbono e amônia da água de alimentação, de um sistema de geração de vapor. Então a água ela tem que chegar com as propriedades adequadas para poder ser aquecida dentro do vaso de pressão, da caldeira. Porque se você não tiver esse tipo de tratamento, você vai, no caso aqui, principalmente o desaerador que pega a água, o condensado, né? O retorno de condensado normalmente passa por um desaerador, né? E você pode ter problemas de oxidação no interior da caldeira, né? Propriedades químicas. Normalmente você trata da dureza, né? Que são sais minerais que saem de solução de forma de depósito, vamos depositar, né? Sólidos de suspensão muito duros. Alcalinidade, né? Você tem que fazer os componentes
fazer uma equalização dos componentes, né? E essa alcalinidade é muito alta. Se ela for muito alta, ela pode ocorrer a formação de depósitos e incrustações no interior da caldeira. Se for muito baixa, pode resultar na ocorrência de corrosão. Então o pH dela, que é um outro fator de propriedade química, quanto maior o pH, maior o potencial de ocorrência de incrustações. E quanto menor o pH, maior o potencial de ocorrência de corrosão. Então tem que ser um pH controlado. É um outro sistema que a gente tem em instrumentação, o controle de pH. A sílica, por isso que tem água, ela tem que ser desmineralizada, né? Pode gerar incrustações bastante duras de difícil remoção. Ok. Bom, vapor saturado. Nós já comentamos inicialmente, mas o objetivo: transferir energia térmica para processos térmicos. Trocador de calor, estufa, etc. É o nosso vapor saturado mesmo, né? O vapor saturado, você tem aqui um diagrama, uma curva, que é entre temperatura e pressão. Então o que acontece? O vapor saturado, ele tem, como nós havíamos dito no início dessa apresentação, ele tem partículas de água bastante. Ele faz o arraste da água que saiu do calor sensível para o calor latente. Então ele tem uma quantidade de água bastante grande. À medida que você vai subindo a temperatura, você vai transformando esse vapor em superaquecido, esse gás, que já não vai ter mais essa quantidade de água suspensa dentro desse gás. Ou seja, vai estar com um título extremamente alto. O saturado, o título é bem baixo, está bem saturado de partículas de água. Então, isso aqui, né? Título, ó, percentagem de vapor numa mistura de líquido e vapor. Quanto menor, mais saturado. Se o título for baixo, você tem mais partículas de água, está mais saturado, né? O vapor saturado, conforme a gente já comentou, indicado pela linha preta daquele gráfico, ocorre em temperaturas e pressões onde o vapor, o gás, e a água, líquido, né, podem coexistir. É que nós falamos, a mistura do gás e da água e estão lá presentes, né? Em outras palavras, isso ocorre quando a taxa de vaporização da água é igual à taxa de condensação. Ok, que vai determinar o nosso título. Vantagens do vapor saturado. Essa aqui é uma questão muito interessante, né? O vapor saturado tem muitas propriedades que o tornam uma excelente fonte de calor. Particularmente as temperaturas de 100 graus e acima. Algumas dessas propriedades são, isso é importante agora, propriedades: aquecimento rápido e uniforme através da transferência do calor latente. Vantagem: melhorou a qualidade e produtividade do produto. É porque esse vapor saturado, como ele tem essa quantidade de água dentro, ele permite que você faça mais aquecimento ou resfriamento, você consegue obter um controle de temperatura ao qual você necessita para uma determinada troca de calor. Por exemplo, aquele QMC ΔT, né? Quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes o diferencial de temperatura. Então isso, você consegue obter esse ΔT sabendo a quantidade de calor necessária que você precisa lá. Então, à medida que a pressão do calor
aumenta, a pressão do vapor aumenta, você tem mais calor. À medida que a pressão diminui, você tem menos calor. Nós vamos ver numa tabela de vapor saturado logo a seguir. A pressão pode controlar a temperatura. Nós acabamos de citar. A temperatura pode ser rapidamente e precisamente estabelecida, justamente porque existe uma relação entre pressão e temperatura no vapor saturado. Alto coeficiente de transmissão de calor. Menor área superficial requerida para a transferência de calor, possibilitando redução no gasto inicial de equipamentos. É lógico, porque você vai cobrir uma determinada área e esse calor por condução vai fazer essa troca térmica. Origem a partir da água. Exatamente. A matéria-prima básica é a água. Então, seguro, limpo e de baixo custo. Ok. Aqui dá para vocês ver, no caso que a gente chama de entalpia. O que é uma entalpia? É a quantidade de energia em uma determinada reação. Podemos calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia. Exatamente o nosso ΔT. A gente consegue determinar a entalpia, que vai determinar a nossa quantidade de calor. Olha lá, podemos calcular o calor de um sistema através da variação de entalpia, da variação dessa temperatura, aquecimento. Okay? Aqui tem um gráfico que mostra bem isso daqui. À medida que você vai subindo as temperaturas, olha lá, você vai obtendo, né, uma curva diferente, um valor diferente aqui da sua entalpia. Ok. Como a gente citou, existe uma relação de temperatura e pressão. Então, aqui uma parte de um ábaco, só para a gente ilustrar, lá está a pressão do vapor, o volume específico dele, né? A temperatura de vaporização, pressão absoluta. O que vai interessar para nós aqui, para poder mostrar, é o valor da entalpia, tá vendo? Do vapor saturado, ok? Em quilojoule, que é o trabalho, né? Por quilo. Mas aqui, a temperatura, você tem uma pressão de... Aqui. Deixa eu ver se chega a pressão de 1 kg nesse abaco, nessa tabela. Tem aqui, ó. Uma pressão de 1 kg, né? A temperatura é de 99 graus e 63 Celsius. 99 graus e 63 graus Celsius. Você já obtém 1 kg de pressão. Você aquece, você tem a pressão atmosférica mais a pressão de transformação dessa temperatura. No caso, o calor sensível, a gente passou para o calor latente, olha lá, a 99 graus. Hoje é o ponto de ebulição, ok? Então você já... Agora, quando você chegar em 1,5 kg, olha lá, a temperatura já foi para 111 graus. Quando chegar em 2 quilos, ela está em 120 graus e vai subindo. Aí existe uma relação, né, entre a temperatura, essa coluna, e a pressão. Vocês vão ver pelos demais aqui. Ok? Bem, daqui a gente já vai falar sobre o vapor superaquecido, que transforma energia térmica em energia elétrica. Pode ser energia mecânica também. Um turbogerador, por exemplo, uma turbina, né? É comum se obter o vapor superaquecido fazendo o vapor saturado, isso nós comentamos, sair do acumulador e passar por uma serpentina de aquecimento obtido através dos gases da queima do combustível, que vão para a chaminé. Então, saiu o vapor, ele está um vapor saturado, com um determinado título baixo ainda. Ele passa por um sistema de troca de calor
que é feito com os gases da combustão. Então passou aquele vapor que tem partículas de água ainda, ele está saturado, e com esses gases que vieram da queima para a combustão da caldeira, eles vão para uma chaminé. Mas antes de ir para a chaminé, eles fazem a troca com esse vapor saturado, transformando em vapor superaquecido, ou seja, já uma temperatura extremamente elevada, mas sem as partículas de água, com uma observação: ele só serve para movimentar, por isso que ele é utilizado em turbinas que tem partes mecânicas. É preferível que vá sem água, gere a força, a pressão que está tendo no sistema, mas sem água, para não ter problema de oxidação, para danificar o equipamento, a turbina, o turbogerador, etc. Tá? Então, o vapor superaquecido ele é criado através do aquecimento adicional, que nós acabamos de citar, sobre o vapor úmido ou vapor saturado. Lembrando que o vapor superaquecido é o vapor seco, acima do ponto de vapor saturado. Isso produz um vapor que tem temperatura mais alta e densidade mais baixa do que um vapor saturado na mesma pressão. O vapor superaquecido é usado principalmente em aplicação de propulsão, nós estávamos citando, né? Movimentos tais como as turbinas, e não é tipicamente usado para aplicação de transferência de calor. Nós citamos, é somente para transformação de energia mecânica ou elétrica. Ok. Tem vantagens. No caso, as vantagens, né, do uso do vapor superaquecido: para manter o nível seco do vapor para equipamento movido a vapor, do qual permanece e é debilitado pela presença de condensado. No caso, aí, como ele vai seco, ele não vai ter esse problema. Isso é uma vantagem, né? Para melhorar a eficiência térmica e a capacidade de trabalho, para alcançar mudanças maiores em volume específico, a partir do estado superaquecido para pressões mais baixas, até mesmo vácuo. Como ele está seco, você, dependendo da sua aplicação, você pode fazer o controle de mais ou menos pressão, mas você não sabe a temperatura que está usando. Então, um detalhe importantíssimo: superaquecido, não espere um controle com a temperatura, porque não é possível. É vantajoso tanto o fornecimento e descarga de vapor enquanto estiver no estado superaquecido, porque não serão gerados condensados dentro dos equipamentos, movido a vapor durante o funcionamento normal, minimizando o risco de danos por erosão ou corrosão do ácido carbônico, né? Além disso, com eficiência térmica da turbina, vai ter uma eficiência térmica melhor. Desvantagens: ele também tem as suas desvantagens. Baixo coeficiente de transferência de calor, realmente, porque a função dele não é transferir calor, né? Produtividade reduzida, porque você tem um reaquecimento do vapor saturado e isso daí custa, é caro. Mais área de superfície da transferência de calor é necessário, assim, você tem que ter um trocador para fazer esse aquecimento do vapor saturado muito grande, né? Variação de temperatura do vapor, mesmo em pressão constante. Tá vendo? O vapor superaquecido, ele vai ter uma pressão constante, que é a final que a caldeira gerou. Mas como ele foi superaquecido, para poder eliminar as partículas líquidas suspensas dentro desse gás, a temperatura só vai subindo, você não tem controle disso. Calor sensível é usado para transferir calor, justamente por ter partículas de água.
né? Você consegue controlar. Queda de temperatura pode ter um impacto negativo sobre a qualidade do produto. A temperatura pode ser extremamente alta, acabamos de citar. Só para ilustrar, tá? Então está aqui, nós já tínhamos comentado desse gráfico, quando ele chega na situação superaquecida, ele já não tem mais o líquido, tá vendo? O líquido é toda essa parte azul, ele já não teria mais. Ok. Bom, vapor saturado ou seco é produzido quando a água é aquecida até o ponto de ebulição, aquecimento sensível, e então vaporizada com calor adicional, que é o aquecimento latente. Se esse vapor é então aquecido acima do ponto de saturação, ele se torna um superaquecido. Comentamos exatamente sobre isso nas falas anteriores. Ilustrando aqui, você tem a água não saturada, aqui um copo, né? Então as moléculas da água têm esse jeitão, estão mais agrupadas, né? Então, essa é a água do estado mais reconhecível. Aproximadamente 70% do peso do corpo humano vem da água. Na forma líquida de água, ponte de hidrogênio, né, puxa as moléculas de água juntas, com resultado a água não saturada. Tem uma estrutura relativamente compacta. Vocês estão vendo na figura aqui. Foi uma pena porque quando eu copiei essa imagem, ela tinha uma dinâmica. Eu não consegui transferir a dinâmica aqui para vocês. No caso do vapor saturado, vocês estão vendo aqui, ó, ele já tem uma dinâmica maior, você já até aumentou a entalpia dele, né, e a entropia, que é o movimento das moléculas de água. Então vocês vão ver que elas estão mais dispersas aqui, mas ainda tem água, olha lá, moléculas de água, tá vendo? H2O lá, tá vendo? Tá todo preso, mas mais dispersos, não tão compacto como antes, no estado normal, né? E depois vocês vão ver ele já no superaquecido, as moléculas são mais dispersas ainda. A tendência é que não haja mais as moléculas de água, ok? Tem uma leitura aqui, mas é tudo que nós já conversamos até então. Eu achei muito legal, muito interessante, um vídeo de uma empresa, Simaenge, mas a apresentação foi do engenheiro Luiz Colombo. Olha, para quem estiver interessado realmente em conhecer um pouco mais sobre caldeira, ele é um videozinho rápido, ele é de 30 a 35 minutos, ele tem uma explanação excelente sobre todo o processo de vapor até a sua distribuição. Eu achei extremamente bom e tirei algumas partezinhas dele só para a nossa apresentação aqui, mas vale a pena que vocês vejam esse vídeo, ok? Aqui nós vamos falar um pouco sobre essas partezinhas. Vamos aí. Não troquei a tela. Eis aqui. Meu nome é Luiz Colombo, sou formado em engenharia mecânica. Deixa eu voltar porque o som estava muito baixo. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Colombo, sou formado em engenharia mecânica. Trabalho na coordenação técnica da engenharia, mais próximo do pessoal de tubulações, sistemas, equipamentos e dos químicos na manutenção dos sensores. Hoje nós vamos falar sobre geradeiras de vapor.
Para falar sobre o gerador de vapor, eu tenho que falar também sobre o entorno dele. A recepção do combustível, o tratamento de água, o abate de emissões, sistemas de controle, manejeios de cinza e a distribuição de vapor propriamente dito. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Muito interessante isso. Agora, nós tiramos somente a parte que nos interessava, então eu vou deixar o vídeo para que vocês... Como trabalhar com o vapor. Aparece também as primeiras associações, a UASM e a STM, formando regras de utilização e de construção desses equipamentos. As normas. No Brasil, essa regra aparece com a NR13 em 1978, basicamente 100 anos depois do ASM. Lembram-se que nós comentamos 100, 150 anos atrás, as caldeiras. Pois eu preciso medir, eu preciso controlar essa caldeira, eu preciso medir o nível da caldeira, a vazão de vapor varia, então eu preciso ter menos combustível, porque eu tenho uma vazão menor, uma demanda menor de vapor, aí eu preciso ter menor combustível, ou essa demanda aumenta, eu preciso ter mais combustível, então eu preciso fazer um controle dessa situação como um todo. Na verdade, nesses últimos tempos, o que mais evoluiu dentro da tecnologia da caldeira é essa questão de controle. Hoje a gente faz essa operação via computador, o engenheiro na frente do computador e a caldeira praticamente opera sem a presença do operador. No passado, isso é interessante, ele vai entrar no assunto que nós iniciamos lá com os visores do Spira-Sarco. Essa operação, o operador olhava para os visores e via a cor da chama. Se muito amarela, estava rico, estava pobre a combustão. Se muito azul, também estava boa. Ele controlava pela cor. Hoje a gente pode pôr essas câmeras também dentro da caldeira. Ok, gente. Essa aqui é a parte que interessava. Inclusive, com essa última fala do Luiz Colombo, ela é bastante similar àquela situação da última apresentação na máquina de papel, onde nós fizemos a similaridade com o controle moderno e o controle antigo, que o operador tinha que gritar para o outro operador para abrir ou fechar a válvula, etc. Mas o interesse total disso daí é que a gente gostaria mesmo, o nosso foco, que gostaríamos, é o que queremos, O nosso foco é fazer com que haja um conhecimento das necessidades que existem de controle. A caldeira é um dos melhores exemplos, que vocês vão observar pelo que a gente passou aí pelos vídeos anteriores e a gente comentou, que as principais variáveis de instrumentação na caldeira, tem nível, pressão, vazão, temperatura. Mas vocês vão ter outros controles, como pH, condutividade, etc. Então, são controles que trabalham entre si e é um regime de um na dependência do outro, E é extremamente interessante, mas na terminologia desse controle, você tem que ter tempos de respostas bem rápidos, para que você não saia de determinada controle que possa causar um problema no equipamento, na caldeira, ok? A gente tem muito mais assunto sobre caldeiras, mas não é o nosso
interesse para essas apresentações que a gente quer falar sobre somente terminologia, mas precisamos dar vários exemplos de controles para que a gente possa conversar de uma forma mais nivelada daqui para frente. Aqui só um exemplo de uma caldeira de recuperação, numa empresa de papel, mas isso aí, se vocês procurarem, vocês vão achar inúmeros assuntos a respeito. Nós agradecemos bastante a atenção, espero que tenhamos conseguido passar alguma informação a respeito desses sistemas e que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, compartilhem, dê o seu joinha, o seu parecer a respeito do vídeo, que para nós é muito interessante. Como eu sempre cito, aqui, TT, saudações.